Olá pessoal, o kit Covid do suposto tratamento precoce é uma falsa panaceia e a maior farsa criada nessa pandemia. Já as vacinas são o maior legado da pandemia e uma conquista absolutamente extraordinária da ciência. Eu sou Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Eu coordeno um consórcio internacional com o objetivo de desenvolver medicamentos para o tratamento da doença de Chagas e da malária. Malária que mata uma criança a cada 2 minutos no mundo. E nós buscamos medicamentos que sejam seguros e possam ser usados por crianças e gestantes e não apresentem a toxicidade da cloroquina, que pode causar arritmia cardíaca. O nosso inimigo nessa pandemia é o vírus SARS-CoV-2, mas infelizmente temos que combater também o vírus da ignorância, das fake news propagadas por pessoas que não têm compromisso com a verdade, apenas com uma ideologia política. Aqui no Brasil, onde se distribui o kit Covid a rodo, contendo ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e agora até nitazoxanida, o vírus encontrou o cenário ideal para se espalhar. Aqui sobra desinformação, mas falta vacina, falta kit de intubação, sedativo, oxigênio, teste de diagnóstico, falta vontade política e falta vergonha na cara para alguns políticos, pseudocientistas, médicos e jornalistas. Pessoas estão morrendo, gente. Chega dessa mentira de tratamento precoce. Por aqui, esse famigerado kit Covid é defendido por políticos e jornalistas que não entendem nada de ciência, que se juntaram ao exército da pseudociência que conta com alguns médicos e alguns pseudocientistas. As nossas instituições têm que seguir o modelo da USP, que desautorizou um charlatão do seu quadro de docentes que defende essa farsa desde o início e que só promove desinformação. Ele vai continuar mentindo, sim, mas não pode usar o nome da instituição. E nós vamos continuar levando a verdade com transparência, com ética, com racionalidade científica, esclarecendo a população brasileira porque é uma questão de responsabilidade cívica. Nós estamos há um ano falando sobre essa ilusão do tratamento precoce e a pandemia só piora. Nenhuma autoridade de saúde pública séria e respeitada no mundo recomenda o uso dos medicamentos do kit Covid. A OMS, a OPAS, a Anvisa, as agências regulatórias do mundo inteiro, as principais agências e associações médicas e científicas mundiais, todos alertam para as complicações renais, hepáticas e cardíacas em virtude do uso desses medicamentos e todos contraindicam o uso dos medicamentos do kit Covid em qualquer estágio da doença. A Associação Médica Brasileira, as dezenas de sociedades científicas, a Sociedade Brasileira da Infectologia, todos defendem que esses medicamentos sem eficácia contra a Covid-19 sejam banidos. No discurso durante a Assembleia Nacional da França, onde essa farsa da cloroquina surgiu, aliás, quando anunciou a suspensão de voos entre França e Brasil, o primeiro-ministro francês provocou risos no parlamento ao mencionar que o Brasil usa cloroquina para tratar a Covid-19. Incrível, né? Não é para rir, não tem graça. No Brasil tem médicos usando até nebulização com cloroquina, uma prática criminosa nunca avaliada em estudos clínicos que está levando a mortes. Cada vez mais aumenta o número de pessoas com casos graves de Covid chegando nos hospitais após usarem os medicamentos do kit precoce, que podem esconder os efeitos da doença e retardar os sintomas mais graves da Covid. Um estudo de meta-análise publicado na última semana na revista científica Nature, uma das mais respeitadas do mundo, mostra aumento de mortes relacionado ao uso de cloroquina e de hidroxicloroquina e que não há qualquer benefício no uso desses medicamentos, infelizmente. A ivermectina, abra um olho, pode levar a problemas neurológicos e hepatite medicamentosa, que pode fazer com que você precise de um transplante de fígado. A ivermectina é contraindicada para mulheres grávidas, pois pode levar a má formação congênita, gente. Tem um vídeo mentiroso nas redes sociais com uma meta-análise fraudulenta dizendo que a ivermectina é eficaz no combate à Covid-19. Eu já rebati essa farsa com um vídeo intitulado Meta-análise sobre ivermectina. Procura com o meu nome aí. A Merck, farmacêutica que desenvolveu a ivermectina lá nos anos 80 e a sua principal fabricante, divulgou uma nota afirmando que o medicamento não é eficaz no combate à Covid-19. Mas um fabricante de genérico local, que mantém um site de internet de um grupo médico conhecido por defender o kit Covid-19, discordou, claro, porque tem muitos interesses financeiros aí. Com o uso indiscriminado da azitromicina, um antibiótico, sem as pessoas terem infecção bacteriana, nós poderíamos viver um cenário de bactérias super resistentes no futuro e um aumento de infecções hospitalares. O futuro parece muito promissor para as bactérias, como o presente está sendo promissor para o vírus. E os órgãos e conselhos de classe que deveriam fiscalizar? Não fiscalizam, são coniventes com essa prática irresponsável. Eu sou favorável à autonomia dos médicos? Sou. Mas vocês acham ético falar em autonomia quando se coloca em risco a saúde e a vida dos pacientes para atender um projeto de poder político? E que autonomia é essa que obriga médicos a aderirem ao tratamento precoce com kit Covid? Porque se eles não seguirem a cartilha, eles vão ser penalizados. Muitos médicos se recusam a aceitar as imposições de alguns hospitais, de planos de saúde privados, para empurrar a goela abaixo da população a mentira dos medicamentos ineficazes contra a Covid-19. Esses profissionais estão sofrendo retaliações, ameaças, sendo demitidos porque não aceitaram aderir a essa farsa. Alguns desses planos privados
Exigem, inclusive, que os médicos atinjam uma meta de distribuir um determinado número de receitas do kit Covid por mês. Vamos parar de falar que esses medicamentos não têm eficácia comprovada? Eles não têm eficácia nenhuma contra a Covid, eles fazem mal. Eles foram submetidos a estudos randomizados, duplo cego, com grupo placebo, padrão ouro, são ineficazes. Não é como se a eficácia estivesse em algum lugar e ela não foi comprovada. Não tem eficácia, fazem mal. Eles foram testados em fases 1, 2 e 3 como as vacinas. Não tem efeito benéfico nenhum. Aí tem pessoas que são contra a Coronavac, são contra as vacinas, que estão salvando milhares de vidas, e dizem, não vou tomar a vacina da China, porque só tem 50% de eficácia. Mas essas pessoas são a favor dos medicamentos do kit Covid, que tem 0% de eficácia, que fazem mal. E que, por sinal, os IFAs todos também vêm da China, viu, gente? Isso dá um nó na minha cabecinha enorme, vocês não fazem ideia. Como entender isso e como entender quem critica os efeitos adversos leves das vacinas e não se preocupa com os efeitos adversos graves do uso desses medicamentos? É surreal, é o pior do negacionismo no Brasil. Aqui, nós regredimos mais de 100 anos, para a época lá da gripe espanhola. Negacionismo científico, charlatanismo e a picaretagem, elas andam assim, de mãozinhas dadas, abraçadinhos, com políticos, jornalistas, médicos e alguns pseudocientistas atacando a ciência, defendendo práticas baseadas na experiência pessoal e em relatos anedóticos. Tudo isso por uma narrativa política. Mas as pessoas, elas estão sendo desrespeitadas, porque elas estão sendo transformadas em cabos eleitorais, usando o kit Covid como uma plataforma para um projeto de poder político. A estupidez tomou conta do discurso. Nós não estamos mais no início do século XX, nós não podemos mais aceitar medicina baseada em achismos, em crenças, em opiniões pessoais. Pagelança não pode substituir a ciência, gente. A pandemia está mostrando o que há de melhor e o pior na ciência, na medicina, na política, no jornalismo brasileiro. A defesa do negacionismo por alguns políticos, pseudocientistas, médicos e jornalistas nos trouxe até a variante P1 e a esse cenário de caos, de tristeza que já matou quase 400 mil brasileiros subnotificados. O Brasil fracassou no combate à pandemia. Nós somos uma ameaça global, uma ameaça sanitária. Esse alto número de mortes por Covid-19 é a vitória do negacionismo da ciência e da falta de uma política de combate efetiva à pandemia. Para começar a sair da pandemia, primeiro nós precisamos. Esse kit precoce precisa ser banido definitivamente, porque ilude as pessoas, traz uma falsa sensação de segurança e atrasa a procura por atendimento médico pela população. A opção por não usar os medicamentos do kit Covid é baseada na ciência, não na política. Nós precisamos de vacinação rápida para não dar chance ao vírus de sofrer mais mutações para outras variantes de atenção. Chega desse discurso de estupidez que está destruindo o país. Os países que estão vacinando suas populações estão começando a observar melhora acentuada na pandemia. O tratamento precoce com esses medicamentos não existe. O que existe é prevenção. É o uso de máscara, distanciamento social, é lavar as mãos, é evitar aglomerações em locais fechados, é fazer vigilância epidemiológica, é testar pessoas e isolar infectados e os seus contatos próximos, é vigilância genômica, é estratégia de vacinação em massa com campanhas de conscientização da população para uma alta adesão às vacinas. O governo precisa pagar um auxílio emergencial decente para a população mais vulnerável, ao invés de gastar milhões com esse kit Covid. O nosso papel aqui, gente, é o de alertar a população, mesmo com as ofensas e as ameaças que nós recebemos do lado estúpido da força. O vírus veio de fora, mas esse homicídio em massa no país ele foi construído por inimigos internos. O negacionismo científico nos trouxe até esse momento triste. É difícil imaginar o que vai sobrar desse país depois dessa pandemia, mas só a ciência pode nos salvar do obscurantismo. Fiquem bem todas e todos.